Município Paulo Sousa. Vivam, muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente e também o Executivo, cumprimentar todos os deputados municipais e também o público aqui presente. Só faria uma pequena correção, que naturalmente não era fácil perceber. Eu não sou município de Loures, sou município no Conselho ao lado e estou aqui em representação do movimento contra o fim da linha amarela. E é nesse propósito, e vão desculpar algum egoísmo, em me dirigir àquilo que é o segmento deste debate que tem a ver com a linha amarela e não com aquela componente que ainda agora vimos aqui ser abordada. Sem querer ser exaustivo, até porque não há tempo para isso, importa perceber que desde 2009 que andamos às voltas com estas questões, pelo menos desde 2009 com estas questões do novo projeto de expansão do metro. Na altura, por razões eleitoralistas, se quiserem, houve vários desenhos e redesenhos daquilo que seria a rede de expansão do metro, e já na altura havia a hipótese de realmente o metro chegar a Loures na sequência da linha amarela. Aliás, havia também um outro ramal em Odivelas e já teríamos também a linha circular desenhada. A verdade é que esse projeto é um projeto que ainda hoje carece aqui de alguma tramitação que não foi seguida, nomeadamente a audição pública. Curiosamente, já se fez muita coisa entretanto, mas isso não se fez. Sendo um projeto que surgiu sem se perceber bem porquê, ainda hoje está por justificar, porque as justificações que vão sendo apontadas não serão certamente aceitáveis do ponto de vista racional. O facto é que, nitidamente, o projeto anterior era muito mais feliz, porque permitia uma expansão que tem muito mais a ver com a geografia da região de Lisboa. O atual não tem essa visão, tem uma visão concêntrica numa cidade ou numa área que basta olhar para o mapa para perceber que não tem esse desenho. Eu recentemente vi uma descrição que nos convidava a colocar a palma da mão no Terreiro de Paço e vermos a expansão que se deu em Lisboa a partir daí. E a partir daí teríamos que ver tudo o resto. É verdade que para o município de Loures esta questão terá uma utilidade e uma função diferente para Odivelas, mas também penso que será complementar. É verdade que do lado de Odivelas tem havido o compromisso ao mais alto nível, pela parte do Sr. Presidente de Câmara, de apoiar a extensão a Loures. Pudera, mal feito fora. Odivelas tem todo o interesse que isso aconteça, até pelas cargas de trânsito que isso poderá aliviar a Odivelas, tem todo o interesse que isso aconteça. Ainda assim, suspeito que não sei se ele estará em mente que essa expansão para Loures do metro seja da linha amarela ou seja de um outro conceito de metro ligeiro. E chamo a atenção para isso, porque podemos estar aqui a falar de metro, e depois de repente estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é o metro pesado, que seria, no caso, a vertente que vem de Odivelas, seria a linha amarela. Outra coisa é o metro ligeiro de superfície, que teria outro tipo de implicações e outro tipo de abordagem e também seria outro tipo de resposta a dar. E, portanto, é bom que isto fique bem na equação e presente, que defender uma coisa não significa defender exatamente, se calhar, aquilo que estará a ser pensado. Quanto ao município de Lisboa, apesar de recentemente, e no evento que ainda há pouco aqui foi citado, ter havido declarações públicas no sentido de apoiar a expansão a Loures, eu reservo-me quanto ao entendimento dessas afirmações, na medida em que eu tenho visto que neste processo da expansão e do redesenho das necessidades de transportes, Lisboa, quando fala nas suas próprias necessidades, eu até diria, se calhar, dos seus próprios interesses. E não me alongo em relação a isto, porque não quero especular. Ora bem, deixando aqui o alerta do que é que se pretende e do que é que têm dito alguns atores sobre isto, e havendo aqui pontos de união entre os dois concelhos, as necessidades das populações dos dois concelhos, havendo uma task force bastante evidente entre diversas forças políticas, não até todas, ou quase todas, em relação a isto. Em relação ao movimento associativo também há uma aceitação disto. Há movimentos populares a surgirem em Odivelas, em Telheiras, no Lumiar, e também, curiosamente, até na Estrela, que muita gente poderia pensar que era uma zona que lhe iria agradar este desenho que vem aí, e não é assim, até porque há riscos físicos na Estrela, com este plano que está desenhado,
Havendo estas questões todas, eu trazia hoje aqui 2 pontos de reflexão a Loures e aos autarcas, em particular, e aos senhores que estão hoje aqui, que vos queria deixar. Valerá mesmo a pena lutar para ter o metro em Loures, para levar os lourenses a Telheiras? Isto é uma reflexão que tenho que vos deixar, porque quando vocês conquistarem o metro e se tudo o que está feito ou que está pensado fazer for feito, é para aí que vão levar os lourenses, é para Telheiras. Porque a linha amarela, naquilo que seria a extensão a Loures, teria depois uma sequência Campo Grande-Telheiras. É isto que interessa a Loures? E não faço esta pergunta por acaso, porque penso que é o tempo de unirmos esforços. E venho aqui em nome e em representação do grupo e do grupo de cidadãos contra o fim da linha amarela, desde já disponibilizar-nos para, em cooperação, trabalharmos, e estou a fazê-lo publicamente para que não haja dúvidas das intenções. As intenções são uma e uma só. Não tenho intenções políticas, não tenho esse tipo de desejo, não é que fosse mal, mas não tenho esse tipo de desejo. Tenho a procura de uma solução que satisfaça ambas as populações. Ambas as populações têm que chegar ao centro de Lisboa, ao eixo central, diretamente, sem interrupções, sem transbordos. E este é o apelo que faço, é que juntemos esforços para que façamos valer esta ideia. E penso que será também algo que aqui será aceitável também. E assim também deixo aqui este meu apelo. Juntemos esforços, estamos disponíveis. Contra o fim da linha amarela, os meus contactos depois poderei fornecê-los quando assim entenderem. Muito obrigado e muito boa noite.